E aí, pessoal, então bem-vindos ao Primeiramente. Eu sei que quem curte mesmo cinema tá a toda no Festival do Rio. Aí 250 filmes sendo exibidos pela cidade, mas a gente não pode esquecer que o circuito comercial também continua funcionando e continua trazendo, inclusive, boas coisas pra gente, bons filmes aí que estão estreando. Entre essas estreias, uma das principais é um filme do diretor Richard Linklater que se chama Jovens, Loucos e Mais Rebeldes. O Richard Linklater é um diretor que ficou muito famoso ultimamente, até por conta do Boyhood, que é um filme que fez bonito, inclusive no Oscar. Fez bonito porque na verdade foi mais indicado do que premiado, mas teve uma boa visibilidade. Para quem não lembra, o Boyhood é aquele filme que, com 12 anos de produção, que acompanhou literalmente o crescimento e o amadurecimento dos personagens. Nesses Jovens, Loucos e Mais Rebeldes, o Richard Linklater ele volta aos anos 80 para fazer um filme que mostra um protagonista que está crescendo, que está saindo dessa fase da adolescência, chegando na fase adulta, e ele vai para uma universidade. Logo que ele chega na universidade, ele consegue uma vaga no time de beisebol e já começa a se enturmar e achar a galera dele, a turma dele. O Jovens, Loucos e Mais Rebeldes, ele é considerado pelo Richard Linklater mais ou menos uma espécie de sequência espiritual do filme Jovens, Loucos e Rebeldes, que o próprio Linklater lançou em 93. E também o diretor deu uma entrevista informando que, dando essa leitura de que o Jovens, Loucos e Mais Rebeldes fecharia uma trilogia informal junto com os Jovens, Loucos e Rebeldes e o próprio Boyhood para falar sobre essas questões de crescimento, da saída da adolescência para a entrada na vida adulta. Então fica aí a dica desse novo filme do Richard Linklater que está chegando em cartaz. Outro dos filmes que chegam ao circuito comercial é o filme Koblik, do diretor Sebastian Borenstein. É um filme argentino e, como todo filme argentino, tende a chamar a atenção porque os filmes argentinos têm uma boa penetração no circuito brasileiro, né? E quando a gente fala de cinema argentino, a gente inevitavelmente fala de um ator que está presente quase em todas as produções que chegam comercialmente no Brasil, e esse ator é o Ricardo Darín. E o Ricardo Darín é o protagonista do Koblik. Te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Ellos no tienen idea de este lugar. No Koblik, o Ricardo Darín interpreta um capitão da Força Aérea Argentina que, no passado, foi responsável pelos chamados voos da morte. O que são esses voos da morte? Nesses voos da morte, que são a ficção vai buscar na realidade essa inspiração, né, infelizmente. Durante a ditadura militar argentina, os militares pegavam as pessoas contrárias ao regime militar da Argentina, colocavam em aviões dopadas e jogavam desses aviões em pleno voo essas pessoas dopadas em alto mar. Obviamente que essas pessoas morriam. E o Koblik, o personagem do Ricardo Darín, ele vive nesse presente atormentado por essa carga do passado, por esse peso que os anos de chumbo na Argentina trouxeram e ainda trazem para ele. Fica a dica, inclusive, até para o nosso próprio cinema, né? Nós que temos aí, infelizmente, uma história marcada por essa trajetória nefasta de um período militar também, pouco refletimos no cinema sobre essas questões, que a Argentina, de várias maneiras, inclusive de algumas maneiras até cômicas, mas sempre de formas críticas, lida com a questão da ditadura militar. Aí uma curiosidade, o Sebastian Borenstein é o mesmo diretor de Um Conto Chinês, que não por acaso também tinha o Ricardo Darín como protagonista. E a partir dessa segunda edição do Primeiramente, eu vou começar a dar umas dicas de uns filmes meio estranhos, de uns filmes fora da curva. Ou que passaram pelo nosso circuito de maneira muito tímida, ou que nem chegaram a ser exibidos por aqui, mas que merecem aí uma chance dos nossos espectadores. E eu começo com uma produção que é uma produção curiosíssima, que se chama Drive-In da Morte. O Drive-In da Morte é um filme dos anos 80, um filme australiano, que até foi recentemente exibida nesse ano, foi exibida no Fantaspoa, no Festival de Porto Alegre de Cinema Fantástico. O Drive-In da Morte ele conta uma história no mínimo insólita. Ele se passa num futuro distópico, onde o carro é mais do que uma ferramenta de locomoção, ele é quase que uma insígnia social. Ter um carro é primordial nesse entorno do Drive-In da Morte. O protagonista é um cara franzino, que pede o carro emprestado para o irmão para levar a namorada para um drive-in para namorar. Quando ele chega lá, ele assiste ao filme, dorme e quando ele acorda, os pneus do carro dele foram roubados, mas foram roubados pela polícia. Só que o que ele não sabia é que
as pessoas que não podem sair do drive-in sem carro. E ele se vê preso pela vida inteira dentro de um drive-in, com a companhia de um monte de jovens desordeiros que acabam criando ali dentro um microcosmo social que reflete muito essas questões de perda de liberdade versus anarquia. Então, o Drive-In da Morte é a dica que eu dou para quem quiser aí procurar. É um baita de um filme. Assistam sem preconceito, porque é um filme que compensa as dificuldades orçamentárias com muita criatividade. Vale a pena. Então é isso aí, a gente fica por aqui. Então eu faço um convite para que vocês, na próxima semana, acompanhem o Primeiramente, com mais dicas de estreia e com alguns filmes aí que fugiram do radar, para a gente fazer mais um mix aí de bons filmes pra gente. Então é isso, até a próxima.